Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59, anota aí, 12/12 de 2024, dia 12 de dezembro. Daqui a alguns dias acabou o ano, né? Daqui a 13 dias tem Natal para você comemorar com a sua família, né? Na realidade, se comemora no dia 24, né? A véspera de Natal. Então, daqui a 12 dias tem Natal para todo mundo, né? Muito bem, quinta-feira, e a gente conversa hoje com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e olha o tema de hoje, dicas dermatológicas para as férias. Isso, tem muita gente já de férias, as crianças estão de férias, as que passaram direto, né? E vamos falar sobre queimaduras de sol, vamos falar também sobre fitofotodermatite, o que é isso? Pedir ao Pirulito aí que já pegue imagens de fitofotodermatite para saber o que é isso. Eu não sei, não sou dermatologista, não sou especialista, tá? Acidentes com água-viva ou caravelas, que podem ser comuns no litoral de Alagoas, né? Eu, graças a Deus, eu tenho medo que me pelo desse trem. Já vi muitas crianças e adultos, inclusive, serem queimados. Dizem que é horrível para quem sofre essas queimaduras. E o que fazer? E mitos e verdades sobre proteção solar. O que é que a gente vai falar com a doutora Larissa aqui sobre isso? Então fica ligado, compartilha, participa pelo 996398389, nosso WhatsApp. E também o nosso chat aqui no NN Play, o canal oficial da transmissão do Campeonato Alagoano e Copa Alagoas 2025. Mas eu quero falar para você do Natal Solidário antes da gente começar a nossa entrevista de hoje. Natal Solidário da Fórmula com o Dr. Vinícius Menezes e também o Saúde em Foco. Gente, a Casa dos Velhinhos precisa muito da sua ajuda, da minha ajuda, tá? Como? Você compra fraldas geriátricas tamanhos M ou G, vai lá na Fórmula, farmácia de manipulação, e você deixando lá, você vai ganhar essa eco bag aqui, lindíssima, para você colocar suas roupas de verão, protetor solar, né? Muito linda essa eco bag que você vai ganhar lá na Fórmula. Então faz isso. Na semana do Natal a gente vai lá fazer a entrega dessas fraldas, tá bom? Na Casa dos Velhinhos. E vamos registrar e colocar tudo aqui para vocês nas redes sociais. A gente vai estar de recesso aí, preparando Saúde em Foco 2025, mas vamos registrar isso aqui. Então faz isso. Dr. Vinícius Menezes está dando aos seus pacientes que marcarem 10% de desconto na sua consulta, que são revertidos aí para essa campanha. Então deixe de participar não. Passa lá na Fórmula, que fica na Rua do Estudante número 160, esquina com a Esperidião Rodrigues, ali na esquina do antigo Hospital Afra Barbosa. Todo mundo sabe onde é a Fórmula Farmácia de Manipulação. Muito bem, doutora Larissa, boa tarde. Última do ano, de uma sequência muito bacana que a gente fez aí. E vamos falar sobre essas dicas dermatológicas para as férias. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, André. Sempre um prazer estar aqui. E como vamos entrar em recesso, nada como essas dicas aí para quem sempre tem dúvida, sempre tem alguma pergunta. Principalmente porque esse período de final de ano é tempo de ir para a praia e queimadura do sol acaba sendo muito frequente. É verdade. E doutora, quais são os primeiros cuidados que devemos tomar ao perceber uma queimadura de sol na pele? Como evitar isso? Então, André, a principal forma de evitar vai ser o uso correto, né, e regular do protetor solar, que a gente sempre está falando aqui. Usar protetor solar com fator 50 ou mais, aplicar a quantidade correta, reaplicar ao longo do dia. E mesmo assim, às vezes as pessoas esquecem de reaplicar o protetor ou não aplica a quantidade certa e acaba tendo uma queimadura. Então a gente precisa diferenciar que tem a queimadura de primeiro grau, que é quando fica só aquela vermelhidão e dói, arde. E tem as queimaduras mais graves, segundo e terceiro grau, que formam bolhas. Então o principal teve a queimadura de sol, então assim, começou a perceber que a pele está ficando quente, está ficando vermelha, já sai da exposição solar direta, vai para a sombra, aplica protetor e hidrata bastante essa pele.
E uma dica que eu gosto de dar é colocar em casa o hidratante na geladeira. Porque o hidratante gelado, com aquele frescor, ele vai dar uma sensação de alívio daquele ardor, daquela coceira, mais rapidamente. Então, o principal é queimou, hidratar. Mas se for uma queimadura mais intensa, se formou bolha, chegou a ter algum sintoma de desidratação, tá com náusea, enjoo, tá com muita dor de cabeça. Então, além de hidratar com creme no local, ingerir bastante líquido e, se for necessário, realmente ir para uma emergência para fazer medicamento e hidratação venosa. Uhum. Doutora, a gente já falou aqui durante ao longo desse ano que o nosso litoral é lindíssimo, muito frequentado. Maceió, como as suas praias, né, de tantos lugares como Francês, Barra de São Miguel, Japaratinga, São Miguel dos Milagres, são locais que são preferidos agora dos brasileiros, segundo destino mais procurado. E a gente tem uma coisa que encanta, né? É o canto da sereia. A gente nunca viu uma sereia, né? Eu nunca vi uma sereia não, mas, né, você tá ali na praia e você tem aquela brisa e você tem aquela sensação de que tá tudo bem, você não tá sendo queimado, né, e tal. Algumas horas depois, ou 1 hora depois de exposição solar, você não percebe aquilo, mas à noite, quando você vai dormir, você diz assim, meu Deus, eu tô pegando fogo. A sensação que dá é essa. Eu já tive essa sensação, já me desprotegi uma vez, achei que estava tudo bem, por conta do vento, da brisa e também da água geladinha. Então você fica ali, não, tá tudo tranquilo aqui, vamos conversar mais uma meia hora. Você fica ali, 1 hora, 2, o tempo vai passando, você não percebe, você não vai pra praia para ficar olhando pro relógio e de repente você é acometido com isso. Então a minha pergunta a cada quanto tempo, qual é a periodicidade que deve se reaplicar o protetor solar, mesmo as pessoas que fazem uso de roupas UVA, de proteção, aquelas camisas de proteção, ou mesmo que estão com camisas de algodão? Pronto, André. Então, assim, a frequência de reaplicação vai depender do local que você tá. Então, se você tá em um ambiente com sombra, você pode reaplicar o protetor a cada 2 a 3 horas. Se você tiver em exposição solar direta, você tem que reaplicar a cada 40 minutos a 1 hora. E se você mergulhar, então se mergulhou na praia, no mar, na piscina, no rio, se mergulhou, quando sair da água tem que reaplicar. Então assim, acabei de passar protetor, mas em 10 minutos eu mergulhei, você não vai aguardar 1 hora depois, você já vai reaplicar. Perfeito. É verdade, doutora, que passar gelo diretamente na pele queimada pode piorar a situação? Sim, na verdade você pode fazer uma queimadura na pele, tá? Então assim, não existe só a queimadura por água quente ou por fogo. O gelo diretamente na pele, ele também queima. Então se você quer o frescor do gelo, você pode colocar em um pano, numa compressa, ou então a dica que eu falei do hidratante gelado, que você vai ter o benefício do frescor, mas sem correr esse risco de queimadura. Uhum. Produtos com aloe vera, doutora, são realmente eficazes para aliviar a queimadura solar? O aloe vera, ele vai dar essa sensação de frescor mesmo naquela região. Então, hidratantes que contenham aloe vera pode ser uma boa opção. E assim, é importante saber que os hidratantes que a gente indica são hidratantes dermatológicos. Então, são hidratantes que não têm corante, não têm fragrância, porque pode acabar piorando a sensação de ardor, de coceira, se você usa o hidratante errado. Uhum. Agora sim, doutora, fitodermatite, o que é, fitofotodermatite, o que é e como ela acontece? Pronto, então a fitofotodermatite, a mais conhecida é a queimadura pelo limão. Então, o que acontece? Algumas substâncias, elas são fotossensibilizantes. Então, o que é isso? Elas podem causar alguma irritação na pele quando tem radiação solar. Então, é o que a gente chama de furocumarinas. Então, onde é que tem isso? Nas frutas cítricas, então limão, laranja, tangerina, manga.
E também alguns cosméticos, como os perfumes. Então, quando entra em contato quando você está com essa substância, por exemplo, na mão ou no rosto, e você entra em contato com a radiação solar, então essa substância vai ser sensibilizada e vai causar uma dermatite de contato. E aí é justamente a queimadura. E aí, nesse período, sempre a gente faz um drink ou come camarão com um limãozinho em cima. E aí, esse é o risco. Então, qual é a forma de você prevenir? Então, se você vai ali espremer um limão, vai pegar uma laranja, depois lavar a mão. E lavar a mão com água e sabão. Porque às vezes você passa só a água, assim, ainda fica algum resquício. E aí, quando você vai pro sol, acaba tendo a queimadura. Tá respondido aí. Você pode participar pelo 996398389. Pirulito pode colocar a imagem aí da fitofotodermatite, tá? Doutora, quais são... também tem algumas plantas que podem causar essa fitofotodermatite. E aí, como diferenciar também a fitofotodermatite de outras irritações cutâneas? Pronto, André. Então, assim, é muito pela história e a questão do tipo de lesão que causa na pele. Então, uma urticária, por exemplo, você entrou em contato com alguma substância, por exemplo, alguma planta que faz uma urticária, que é uma reação alérgica. Então, a lesão é mais uma placa vermelha, mais delimitada. A fitofotodermatite, ela acontece mais, é uma lesão que a gente chama de uma área que não é muito bem delimitada. Então, por exemplo, você imagina que escorreu o limão na mão. Então, tem lesão na palma da mão, no dedo, aí às vezes tem uma lesão no braço. Então você vê que é uma lesão um pouco diferente. E aí quando você vai colhendo a história do paciente, aí ele fala que foi à praia, que realmente entrou em contato com o limão. Então a gente vai colhendo mais pela história do paciente. E aí o tratamento, quando o paciente ele vem no processo ainda inflamatório, porque às vezes o que acontece é que o paciente ele chega só no pós, quando ele está com o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é uma mancha escura naquele local inflamado, que teve essa inflamação, tá? Então, quando o paciente ele chega na fase aguda, então a gente vai tratar o processo inflamatório. Então, a gente vai usar medicamento. Se está coçando, a gente vai usar medicamento para coceira, vai usar corticoide tópico para melhorar o processo inflamatório. E depois, se ele ficar com a hipercromia pós-inflamatória, ou se ele já chegar nesse momento, aí a gente vai tratar a mancha. E o limão é uma coisa bem comum, né? Porque muita gente, inclusive, vai comer seus frutos do mar ali, por exemplo, a agulhinha, por exemplo, né? A agulhinha é uma delícia você comer a agulhinha, e tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu vou comer a agulhinha, eu faço quase um suco de limão em cima dela. Mas eu só espremo e depois eu limpo minha mão e deixo pra lá. Né? O ideal é você lavar as mãos para não ter... De repente você vai passar isso no rosto, tá lá uma mancha, você não tinha, e vai ter uma fitofotodermatite por conta disso. Então, cuidado com o limão, que é o cítrico mais comum, principalmente no nosso litoral aqui. Isso, e assim, é importante saber porque hoje em dia tem muito assim, a geração TikTok, né? E no começo desse ano teve uma trend no TikTok que era passar limão no cabelo e ir pro sol, que ia clarear o cabelo com isso. Então, assim, primeiro, não clareia o cabelo, passar limão nos fios, tá? E você corre o risco de ter uma fotodermatite muito importante e até no rosto, porque você passou limão no cabelo, vai escorrer pro rosto, vai passar nas costas, e aí você tem um processo inflamatório gigante e não vai ainda nem conseguir clarear o cabelo. É verdade. Você não é caipirosca para colocar limão em cima de você, né? Fica quieta aí, deixa limão para caipirosca, para caipifruta ali, a caipirinha, que é bacana. Um abraço aqui a minha cunhada que está assistindo aqui, a Verônica Caetano, obrigado pela audiência. Um abraço aqui a dona Hilda lá no Capim, dona Marli de Leite em Garanhuns, a dona Dilza lá no sítio Uricuri, em Atalaia, e a Mércia e a Ângela lá em Olivença, que não perdem o Saúde em Foco. Obrigado à sua audiência, que você não está colocando seu nome aqui, mas também não perde um Saúde em Foco, tá legal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Dona Hilda mandou aqui um card que diz assim: nunca deixe de confiar naquele que te põe de pé todos os dias, Deus. Gratidão. Obrigado, dona Hilda, para a senhora também. Agora vamos falar um pouquinho,
O brasileiro, ele gosta muito de se automedicar, né? Isso não é nenhuma novidade. Quando se tem uma mancha provocada pela fitofotodermatite, doutora, em casa, né, já percebeu que já fez a besteira, o que é que o paciente deve fazer? Porque depois ele vai ter que procurar a dermatologista, vai ter que procurar a doutora Larissa para ver essa besteira que você fez. Primeiro, isso dá para resolver, dá para tirar essa mancha sai depois de algum tempo. E em casa, o que é que o paciente faz? O que é que ele vai fazer em casa? Certo, então assim, o paciente primeiro, ele percebeu que teve a queimadura. Nos primeiros dias vai ficar vermelho. Então, ele vai cuidar, se não conseguir ir logo numa dermatologista, então ele vai cuidar como uma queimadura. Hidratar, protetor solar, porque aquela área que está vermelha, ela fica mais sensível ao sol. Então, se você já teve uma queimadura e você não protege, você tem uma chance daquela área vermelha pigmentar, né, que fica marcado, de uma forma mais precoce e mais intensa se você não proteger do sol. Então, primeiro vai ser esse cuidado em casa, hidratação e proteção solar. Mas o ideal é ir o quanto antes na dermato, por quê? Para poder passar o medicamento anti-inflamatório, tá? Porque medicamento tem que ser prescrito pelo médico. Então, vai passar o medicamento anti-inflamatório. A partir desse processo, a gente vai avaliar se ficou ou não a mancha. Quanto antes começar o tratamento certo, o risco de ficar manchado diminui. Então, quanto mais você adia o tratamento daquela queimadura, maior é o risco de ficar manchado. E se você foi no médico e já está manchado, tem como tratar. Então, protetor solar sempre e tratamento clareador. O ideal é sempre associar o tratamento clareador que o paciente vai usar em casa com algum procedimento que ele vai fazer no consultório. E aí o procedimento do consultório vai depender da região que foi a queimadura, da extensão também que foi a queimadura, há quanto tempo que aquela queimadura aconteceu, se ainda tem processo inflamatório ou não. Então tudo isso vai ser avaliado e conversado com o paciente. Tá. A Ana Lúcia, né, de Santana do Ipanema, diz assim: manda um abraço para minha mãe Marinalva, sua fã. Olha que coisa linda. Obrigado, Dona Marinalva. Realmente, Dona Marinalva também não perde um Saúde em Foco, falando lá de Santana do Ipanema. Ela tá falando que quando a gente se queimava, ela tratava com banha de porco ou margarina. Existe isso, doutora? Então, tem esse costume, né, que antigamente o pessoal fazia, principalmente no interior. Mas assim, não é indicado. Então, o indicado é hidratação, tá? Hidratante mesmo. Então, banha de porco, manteiga, margarina, você pode acabar piorando o processo. Tá respondido aí. Um abraço também para Nalva do Cavaco. Ela disse: não perca um programa seu. Muito obrigado, Nalva. Deus abençoe você. Boas festas para você, né? Deus abençoe. A dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, tá aqui. Que coisa linda. É obrigação mesmo, viu? Fica aí. Não saia, não. Fica quietinho aí. Rapaz, né? Não, Pirulito. A pessoa só tem uma sogra, né? E só tem, não, ela tem 3 genros, mas o mais bonito sou eu. O mais querido sou eu e o mais bonito sou eu também, né, velho? Fica aí. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e todo mundo aqui já conhece a tal da caravela. O Pirulito vai colocar na tela aí pra você saber o que é uma caravela. Chama de caravela portuguesa porque ela tem realmente quando você pega aquela foto de baixo, Pirulito, ela na areia, você vai perceber que ela parece uma caravela portuguesa mesmo, aquelas embarcações, né? Ela parece um saquinho, quando ela está na água, ela parece um saquinho. Esse é o problema. As crianças não têm ideia. Olha, rapaz, pelo amor de Cristo. É isso aí mesmo, tá? Se você puder, Pirulito, depois pega uma imagem só dela, da caravela na areia, que você vai ter uma dimensão melhor. Esse bichinho aí, essa partezinha roxa que ela tem embaixo, são onde tem as toxinas. Gente, isso causa queimaduras que eu já vi crianças se jogando, se espojando, como diz, na areia, de tanta dor que causa. Eu tenho um amigo de infância, nunca vou esquecer disso, né? Eu morava ali no Prado, doutora, e no final da tarde, no meio da tarde, 3h30, 4 horas, a gente ia jogar bola na Praia do Sobral, em Maceió. Tá aí, ó, caravela portuguesa. Ela é linda, né? Mas não pegue não nela. E aí, doutora, a gente ia jogar bola e depois da pelada, eu era muito ruim, sempre fui muito ruim de bola. E a gente ia pegar o jacaré. Que era surfar sem ter a prancha, né? O pobre nunca teve prancha.
E aí, eu sempre fui bom nisso. Eu era pequenininho, mas eu era um ninja para pegar essas ondas. E ali na Praia do Sobral, ondas assim gigantescas. Nós tínhamos um amigo, o Fon. Ele até hoje tá em Maceió, muito bem. E ele é bem negro, né? E ele olhou pra mim e disse: Pepe, olha, tem uma bonequinha. A bonequinha era a caravela. Né? A bonequinha era a caravela. E o que é que aconteceu? Ele disse: vamos pegar? Eu digo: não, eu vou pegar a minha onda. Então eu me virei pra areia e fui pegar a minha onda. Realmente eu fui embora. Eu ia bater na areia com o jacaré que eu pegava. E o que é que aconteceu? Ele foi abraçar a caravela. Ele pegou de mão fechada, né? Então quando eu cheguei na areia, ele já estava saindo desesperado, correndo, e a gente sem saber o que era. Quando eu cheguei na casa dele, ele saiu correndo, parecia um jato para casa, era longe. A gente tinha que passar ali pelo CCBI, antiga faculdade, né? O IML era ali, não sei se ainda é, o Instituto Médico Legal, a praça da faculdade, passar daquele cemitério e pegar ali pro Prado. Quando eu cheguei na casa dele, ele tava com a mão cheia de pasta de dentro, na frente do ventilador. Disse: meu amigo, que dor é essa, entendeu? E a gente vai perguntar à doutora mitos e verdades sobre a questão da queimadura com água viva. Se proteja. Se você vê esse negócio que a gente colocou aqui no ar, corra, tire seus filhos da água, porque elas geralmente preferem essas águas aqui quando elas têm uma mudança brusca de temperatura. As caravelas e as águas vivas continuam a aparecer com mais frequência. Eu vou tomar uma água aqui e daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades.
Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Bem, e o tema é dicas dermatológicas para as férias, tá? Queimaduras de sol, fitofotodermatite, que a gente já falou, acidente com água-viva, que é o assunto de agora, e também mitos e verdades sobre proteção solar com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Doutora, pode colocar aí, Pirulito, a imagem da água-viva. Qual a primeira medida a ser tomada em caso de contato com a água-viva? Tá, André, então assim, importante também a gente diferenciar, né? Porque a caravela, como você falou, é até mais fácil dela ser visualizada na água, porque como ela tem essa, como se fosse essa bolsinha na superfície, então
Então essa bolsinha normalmente ela fica flutuando. Então às vezes é até um pouco mais fácil de conseguir identificar, e identificando que tem isso na água, não entrar na água. Já a água viva, ela é transparente, ela não fica boiando dessa forma. Ela fica no fundo. Ela fica no fundo, então Pega aí, é mais difícil você conseguir identificar que tem água viva. Você só vai saber realmente se quando ou for queimar. você se queimar ou alguém que você conhece que tá ali perto se queimar, tá? Então, o que você tem que fazer de início? Início, lavar com água do mar, tá? Então, não lavar com água doce, nem fazer xixi no lugar, porque tem esse mito, né? De fazer xixi. Por quê? A água doce, ela acaba estimulando que solte mais toxinas. Porque quando você entra em contato ali com os tentáculos, ele libera algumas células que vão soltando essa toxina na sua pele. Então, a água doce, ela estimula que libere mais toxina. Então, primeira medida é lavar com a água do mar. E, se possível, se tiver vinagre, lavar com vinagre durante mais ou menos uns 10 minutos. Porque o vinagre, ele vai inativar essas toxinas, tá? E procurar atendimento médico. Por quê? Porque a lesão, ela pode ficar somente nessa urticária, tá? Então, nessa lesão avermelhada, que dói, que coça, arde. Mas ela pode evoluir. Ela pode evoluir com o quê? Necrose da pele, pode evoluir o paciente com com desmaio, com... Essa é a caravela, né? Isso. Aí eu preciso da água viva. Eu tenho imagem da água viva aí. Que a água viva, doutora, em Maceió a gente chama de cebola, né? O pessoal da Lagoa Mundaú ali chama de cebola. A minha pergunta, doutora, é o seguinte também. Qual a queimadura mais grave? É da caravela ou é da água viva? Ou ambas são iguais? Não, a da água viva é mais grave, porque ela libera uma toxina que ela pode levar até uma parada cardiorrespiratória. Então é mais grave. Então assim, o paciente teve a queimadura, ele vai usar a água do mar e o vinagre, tá? Para tentar inativar essas toxinas. Mas se tá sentindo enjoo, se tá sentindo dor de cabeça, se tá sentindo falta de ar, arritmia, que é o coração acelerado, procurar a emergência o quanto antes, porque pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Você viu ali imagens da cantora Anitta com uma queimadura no rosto, provocadas aí. Olha aí, isso aí é água viva, tá? A pessoa tá manipulando, pegando na parte de cima. Isso. Tá? Então na parte de cima não vai ter problema. O que dá problema é aquela partezinha que parece uma gelatina ali, né? Ela faz esse movimento aqui quando tá na água. Então, quando fique longe, né? Geralmente, doutora, em Maceió, pelo menos, é mais frequente as queimaduras com caravelas que com águas vivas. A água viva você vai encontrar muito na Lagoa Mundaú, muito mesmo, né? Doutora, tem como evitar cicatrizes ou manchas na pele após um acidente com água viva? Sim, o principal vai ser, a gente vai tratar como se fosse uma queimadura. Então vai tratar com hidratação local, anti-inflamatório naquela região. Hoje em dia, com a terapia regenerativa, que estimula a cicatrização de uma forma mais rápida, a gente também pode utilizar. Mas dependendo da gravidade dessa queimadura, o paciente ele pode evoluir com necrose. Que necrose é você perder realmente aquele tecido. Aí, tendo necrose, a gente não consegue deixar o paciente sem cicatriz. A gente consegue melhorar sim, mas cicatriz vai ficar. Olha aí, você tá vendo imagens aí, imagens impressionantes, tanto da caravela quanto das águas vivas, né? Então, se pisar, se você ver, não pise, né, na praia, que também você vai ser queimado. O pé não vai lhe proteger, não. Doutor, existem alguns protetores solares específicos que ofereçam proteção contra picadas de água viva? Não existe, tá? O protetor solar, ele realmente é em relação à radiação ultravioleta. A água viva não, a água viva é evitar o contato. Então é aquilo, a água viva acaba que a gente não consegue identificar, mas caravela a gente consegue ver. E aí, se viu caravela na areia, né? Algo que a gente estava até conversando aqui no intervalo. Se você viu a caravela na areia, então tem na água também. Então não entra na água, fica ali só na areia mesmo.
curtindo o dia. Pois é, eu vou me embora. Né? Se eu ver uma caravela na areia, eu não vou entrar mais lá de jeito nenhum. Eu vou me embora, porque acabou-se o meu dia ali. Quem tem medo desse trem sou eu, Pirulito. Você é doido, né? E agora, doutora Larissa, vamos assim para os mitos e verdades sobre proteção solar, né? Por exemplo, protetores solares em spray são tão eficazes quanto os em creme? Pronto, André, assim, eu adoro o protetor solar em spray, mas o que eu indico do protetor solar em spray é você usar para reaplicar ao longo do dia. Por quê? Porque, como eu tinha falado, a proteção solar, para a gente garantir que tem aquele FPS, aquele númerozinho ali na embalagem, a gente precisa aplicar a quantidade correta. O protetor em spray, a gente não consegue quantificar exatamente a quantidade que a gente está aplicando. Então, o que eu indico é, passa o protetor solar na quantidade certa em creme e ao longo do dia ali você vai usando o spray para fazer essa reaplicação. Tá, um abraço aqui pra Neide também, que não perde um Saúde em Foco, dizendo que também não perde um programa do Sérgio Paulo, viu, Sérgio? Neide tá sempre ligada aqui na NN, acorda às 5 horas da manhã, né, Neide? Ou menos, e passa o dia inteiro ligada aqui nas ondas da NN. Doutora, pessoas de pele negra precisam usar protetor solar com a mesma frequência de pessoas de pele clara? Sim, precisam. O paciente da pele negra, ele vai ter uma resistência maior a ficar vermelho, que é ficar a radiação solar deixar a pele eritematosa, que a gente chama que é a vermelhidão. Então, pela quantidade de melanina que ele tem de pigmento na pele, ele tem uma resistência maior, mas ele precisa usar protetor solar com o mesmo FPS, 50 ou mais, aplicar na quantidade certa, reaplicar ao longo do dia, principalmente pensando em câncer de pele no futuro. E como a gente está no dezembro laranja, né? Então sempre muito importante aqui enfatizar isso. Doutora, reaplicar o protetor solar na água realmente faz diferença? Então, André, tem assim, reaplicar na água às vezes é um pouco mais difícil, mas existem protetores que estão lá como resistentes à água, que é uma opção para usar, tá? Porque fica mais difícil reaplicar, por exemplo, surfistas. Mas assim, sabendo que o resistente à água não quer dizer que você vai passar o dia todo dentro da água e ele vai estar agindo, tá? Ele é mais resistente em relação a você mergulhou, ele não saiu completamente, então você ainda tem alguma proteção ali. Então assim, tô dentro da água, então usa um spray para dar uma reaplicada, tenta agir de alguma forma que você consiga reaplicar, pelo menos a cada hora ou a cada 2 horas. Doutora, filtros solares acima de 50 de fator de proteção solar oferecem uma proteção muito maior? É mito ou é verdade? Sim, é verdade. Foi algo até que eu tinha te mandado uma foto, né, mostrando. Então, assim, o que acontece é que a gente precisa diferenciar em relação ao protetor solar, o quanto ele absorve da radiação ultravioleta e o quanto ele deixa passar para a pele. Então, um protetor solar de fator 30, ele deixa passar para a pele mais ou menos 3 e pouco, 4% de radiação. Aí quando você pensa, isso é pouco. Mas quando você vai para um fator de proteção 60, ele deixa passar 1%, 1,5%. Então, a proteção é mais que o dobro, tá? Então, quando eu falo, gente, vamos passar protetor FPS 50 ou mais, é justamente para a gente garantir uma proteção solar mais efetiva e porque também é muito difícil as pessoas aplicarem na quantidade certa e reaplicar ao longo do dia. Então, às vezes você usa um FPS 50, mas você passou uma quantidade menor, então seria mais ou menos como se tivesse um FPS 30 ali. Mas se você usa um 30 e você usa numa quantidade errada, então pouca quantidade, e não reaplica, você praticamente não está se protegendo. E, doutora, é seguro usar maquiagens com FPS como substituto do protetor solar? Não, como substituto não, tá? Por quê? Porque é muito difícil você usar. Então, assim, a maioria das bases que tem FPS vai ter FPS entre 15 e 25. Então, o FPS já é baixo. E para você ter FPS 15 e 25, você tem que aplicar uma grande quantidade. Então, não é seguro, porque o FPS é baixo e você não vai aplicar a quantidade correta.
Então eu sempre indico, você gosta de maquiagem? Então aplica o protetor sem cor na quantidade correta antes e depois você faz a sua maquiagem tranquilamente. Tá. Outra pergunta, doutora. Se popularizou muito no Brasil as camisas de proteção. Camisas, aquela de manga comprida, com FPS, para crianças, inclusive, nem os pais gostam muito, porque as crianças geralmente, quando chegam na praia, não querem sair da água. Querem ficar lá o tempo todo e tal. Qual é o tempo de proteção que aquelas camisas oferecem? Não estou falando do tempo da praia. Esse tempo também eu vou perguntar depois. Mas eu estou falando do tempo de validade de uma roupa daquela. Porque a gente compra uma roupa daquela e bota lá 2, 3 anos, 4 anos no guarda-roupa. Vai 1, 2 vezes no ano para a praia ou 3. Qual o tempo de validade dos fabricantes, geralmente, né? E o tempo também de proteção, sim, são 2 tempos diferentes, que as pessoas devem usar na praia ou ela protege o dia inteiro? Tá, André, em relação à roupa, ela protege o dia inteiro. O que é importante é, se a camisa, se você molha, você entrou no mar e você molhou, a trama, que é a distância entre os fios do tecido, eles vão ficar mais alargados. Então, ele não vai oferecer a proteção que oferece quando a camisa está seca, tá? Então, quando ela está molhada, ela protege menos, mas ainda está protegendo. E em relação à validade, de quanto e quanto tempo você tem que trocar, não existe um consenso. Então, você vai muito avaliar a qualidade do produto. Então, assim, se você vai à praia todo final de semana e usa a mesma camisa, ela vai durar menos tempo do que uma pessoa que usa a camisa ali 2, 3 vezes no ano. Então, assim, uma orientação é, quem usa muito, então pelo menos trocar todo ano, tá? Ou então você vai avaliar, o tecido já tá ficando desgastado, tá ficando mais fino, então já não tá protegendo como deveria, então troca. Ou então você olhar realmente pelo fabricante qual é a orientação dele. Se ele garante na fabricação dele que vai proteger durante 1 ano, vai proteger durante 2 anos, se tiver em boa qualidade do tecido, então você pode trocar de acordo com aquela orientação. Tá. E qual é a melhor forma, quando se fala de cuidados gerais com a pele nas férias, doutora? Qual é a melhor forma de hidratar a pele após um dia de sol intenso? Então, assim, hidratação sempre do rosto até os pés. O ideal após o banho, por quê? Porque a pele, ela tá úmida. Com a pele úmida, a gente consegue ter uma absorção melhor desse hidratante. E, como eu falo, o ideal é usar hidratante dermatológico, que é hidratante que não tem corante, nem tem cheiro. Quem tem alguma doença da pele, então tem dermatite atópica, tem uma dermatite seborreica ou alguma outra doença da pele, então é obrigatório usar esse tipo de hidratante. Se você não tem nenhuma doença na pele, sua pele é super saudável, não tem nenhum problema, aí você pode usar esses hidratantes mais cheirosos e observa. Se nesse período percebeu que usou, a pele está coçando, não está dando conta de hidratar, então trocar pelos hidratantes dermatológicos. Que esses que tem cheiro a gente chama de perfume corporal, a gente nem chama de hidratante na dermatologia. E doutora, tem uma dúvida, né, que algumas pessoas entram ano, sai ano, e a gente aqui no Nordeste, a gente pode pecar por não saber, que é o horário de exposição solar sem prejudicar a saúde da pele. Em Alagoas, para nós aqui alagoanos, que temos as praias mais lindas do mundo, qual é o horário que a gente deve tomar o sol sem essa exposição prejudicar a nossa saúde? Certo, assim, sem protetor solar, nenhum horário, tá? Então, sempre que for se expor ao sol, tem que estar de protetor solar, tá? E se a gente for pensar assim, mas mesmo de protetor, qual é o horário pior? Então, aquele horário mais próximo de meio-dia. Então, assim, a partir das 9 até as 3, 3h30, 4 horas da tarde, esse vai ser o pior horário. Mas mesmo se fosse expor ao sol, 6 da manhã, 7 da manhã, tem que estar de protetor solar. Doutora, quais são as principais dicas que você poderia dar hoje em relação a produtos, não estou falando do nome, estou falando do pós-sol, né? Tem produtos agora chamado pós-sol, que você pode usar, claro, depois que você esteve lá. Que ajudam na recuperação da pele. Eles são cosméticos, eles têm eficácia, os dermatologistas recomendam o pós-sol?
Sim, André, o pós-sol eu recomendo, tá? Pode usar tranquilamente. Normalmente esses produtos que vendem em farmácia, eles vão ter um controle, né, de fabricação, então pode ser usado. O pós-sol, ele vai ajudar a hidratar e a regenerar essa pele de uma forma mais rápida e aliviar os sintomas, né? Aliviar a coceira, aliviar o ardor. Mas assim, eu indico sempre também ter o hidratante. Então, hidratar e ter o pós-sol. Uhum. Tá. Outra pergunta aqui. Em caso, cuidados especiais para quem tem a tendência a melasma ou manchas solares, que foi o tema que a gente conversou na semana passada. Então, tem que ter algum cuidado especial esses pacientes? Sim, paciente que tem melasma ou manchas na pele, outras manchas na pele. Então, sempre usar o protetor com cor. E aí, uma dica que eu dou é aplicar o protetor sem cor antes e uma camada do protetor com cor para cobrir as manchas. Por que usar os dois? Porque sempre que eu posto usando os dois protetores, as pessoas sempre perguntam: doutora, é obrigatório usar os dois? Não é obrigatório. Mas normalmente o protetor com cor ele é mais oleoso. Então as pessoas não gostam de aplicar a quantidade correta. E aí acaba aplicando pouco. E aí não tem a proteção adequada. Então não adianta, você tá usando protetor com cor e tá passando uma camadinha de nada que não vai estar protegendo. Então passa o sem cor para você garantir aquela fotoproteção e depois uma camada do com cor para cobrir a mancha, para ter essa proteção física do pigmento. E além disso, a proteção física, né? Então chapéu, óculos, roupa e proteção solar nas outras áreas expostas, braços, pernas, pescoço, colo. Porque essas áreas, quando a gente pega sol, a gente libera uma substância que estimula a pigmentação das manchas. Então, se você está protegendo só a mancha e não protege o restante do corpo, nesse período do verão, a mancha também vai piorar. Então, precisa ter esse cuidado associado. Tá. A Neide está perguntando o seguinte: meu amigo, pergunta para a doutora, por favor, daquele hidratante de cor, se pode usar na pele. Na minha pele, que tem um lúpus. Ela falou aí agora qualquer tipo de doença, se seria o ideal ou não. Então, o ideal seria hidratante sem pigmento, né? Sem corante e sem cheiro. Então, principalmente quem tem alguma doença da pele. Por quê? Porque é uma pele mais sensível, tá? Então, o ideal, hidratantes que não tem cheiro. Se é uma pessoa que gosta de hidratante, se o hidratante não tá deixando a pele mais seca, se quando aplica a pele não coça, então pode manter, mas o ideal é o hidratante dermatológico. Tá respondido aí então, tá, Neide? Doutora Larissa, eu quero te agradecer pela vinda aqui no Saúde em Foco, é a última do ano. Você vai entrar em recesso, a gente vai entrar em recesso a partir de sábado, né? O Saúde em Foco amanhã vai ser transmitido da Boa Terra, lá com o Dr. Aquiles Lima. O tema da entrevista de amanhã com o Dr. Aquiles Lima: pernas para que te quero em 2025. Tá? Um tema bem sugestivo, vai ser bacana, né? E eu quero te agradecer, doutora Larissa, por esse ano, né? Essa 11ª temporada do Saúde em Foco e primeira também da Climag aqui. A Edilene tem uma pergunta aqui, vamos deixar aqui não. A Edilene está dizendo o seguinte: Edilene de Água Branca, no Sertão, dizendo: doutor, aqui está fazendo 43 graus, está muito quente, mas minha dúvida é para quem gosta de oxigenar os pelos ou dourar, teria algum problema de usar água oxigenada? Então, assim, normalmente a água oxigenada ela pode causar dermatite de contato na pele, tá? Então, o principal risco da água oxigenada em si é esse contato, essa dermatite de contato. O que eu vejo é que algumas pessoas colocam a água oxigenada e ainda vão para o sol. Aí você está correndo risco duas vezes, porque você não passou protetor e você ainda está com água oxigenada na pele. Então, você corre o risco de, além da dermatite de contato, ter uma queimadura solar. Tá respondido aí então, muito obrigado pela audiência. Voltando aqui que eu estava falando, quero agradecer a doutora Larissa, a doutora Laura também, sua irmã, que durante esse ano estiveram com a gente aqui, né, trazendo dicas importantes sobre dermatologia, ginecologia e obstetrícia, né? Foi uma honra poder estar com vocês aqui nesse tempo todo. A gente sai um pouco mais cedo esse ano, a gente vai se dedicar a algumas atividades aqui em relação ao futebol da NN, né, e dar uma descansada também, que é necessário recolocar a cabecinha em ordem, né, a cabeça no lugar para tocar o ano. Então te desejo
muita saúde, muita paz. Desejo para você também boas festas, um bom Natal, um bom Réveillon, e a gente volta no ano que vem com tudo em dia aí para falar de muitos assuntos pertencentes aí à dermatologia e à ginecologia e obstetrícia com a doutora Laura Fonseca. Obrigado por tudo. Obrigada, André. Foi realmente um ano bem enriquecedor, né, aqui. Obrigada por esse espaço. E lembrando que na Climag a gente ainda vai atender até o dia 20 e a gente volta dia 6 de janeiro. Então, aqui, para os ouvintes do Saúde em Foco, Feliz Natal para você também, André. Obrigado. E até 2025. Perfeito. Gente, a Climag fica aqui na Rua Fernandes Lima 434, no centro da cidade. Você vai aí no Instagram e digita Climag, são 2 M's e underline, Climag underline, tá? Rua Fernandes Lima 434, no centro. O telefone para você marcar as suas consultas, avaliações com a doutora Larissa Fonseca, com a doutora Laura Fonseca, é o 99835-2191. Tem um detalhe, ainda tá rolando aquela promoção lá? Sim, ainda tá. Ainda então, tem vaga até semana que vem, tá? Então fala aí. Então, a campanha de Natal, tá? Da Climag, relacionada aos procedimentos estéticos para esse final de ano. Então, são 3 procedimentos principais, tá? Que é o Botox superior, bioestimulador de colágeno. E nesses procedimentos, o paciente ele tem também um bônus, tá? Então, ele ganha, fazendo o bioestimulador de colágeno, ele ganha uma sessão de qualidade da pele, tá? Que é um procedimento sem agulhas, então indolor, ótimo para esse final de ano. Botox superior também ganha uma sessão de terapia regenerativa. Então, não percam, ainda tem vagas até semana que vem. Entrar em contato aí no WhatsApp. Perfeito. E tá aí o Instagram, vai ficar na sua tela aí, tá? Da Climag. Você pode participar agendando a sua avaliação para fazer esses procedimentos pelo 99835-2191. É a sua oportunidade de ficar com a pele bem bacana para o Natal, para o Réveillon, para as festas de final de ano. Tá aí na sua tela, Climag, você botou Climais. É Climag, tá legal? Então coloca aí na tela, são 2 M's, Climag underline, Rua Fernandes Lima 434, no centro, esquina com a Ultramed ali. Todo mundo sabe onde é que fica a Ultramed. A Climag fica do outro lado da rua, bem pertinho mesmo, bem vizinho. Telefone e WhatsApp para você ficar com aquela pele bem bacana, 99835-2191. Lembrando que a doutora Larissa Fonseca também trabalha com a alopecia ou alopécia masculina ou feminina, que é aquela perda de cabelo. Aliás, eu vi seu stories ontem, né? Paciente que estava perdendo cabelo depois do tratamento, começou a nascer o cabelo de novo, né? Aquela imagem que você colocou do dermatoscópio, muito bacana. Tá aí na tela, gente, tá? @Climag, Clínica Climag, tá bom? São 2 M's underline. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Lembrando da promoção do final do ano, promoção Natal Solidário, Fórmula Farmácia de Manipulação, Casa dos Velhinhos, Dr. Vinícius Menezes e Saúde em Foco com André Pepes. Compra fraldas geriátricas tamanhos M ou G, leva lá na Fórmula e você vai ganhar essa eco bag aqui muito bacana para você ir para praia, para piscina, para levar seus protetores solares, tá certo? Suas toalhas. E aí você vai ganhar essa eco bag. Por que fraldas, Pepes? Porque são descartáveis, têm um alto custo e a Casa dos Velhinhos abriga hoje, cuida de 50 idosos. Então é preciso cuidar deles também. Na semana do Natal a gente vai fazer essas entregas aqui, vai registrar e colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus permitir, lá direto da Boa Terra com o Dr. Aquiles Lima, com o tema Pernas, pra que te quero em 2025.